Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas, porque hoje eu vou falar para você 5 vezes em que a Bíblia foi distorcida. E isso não é apenas um título impactante para chamar a sua atenção, não. É fato. 5 vezes, poderia falar até muito mais, hein? 5 vezes em que a Bíblia foi distorcida propositadamente, e até hoje é difícil chegar à interpretação adequada por causa das influências que essas distorções causaram na leitura de textos da Bíblia de modo específico. Tem pessoas que falam: a Bíblia, desde que foi escrita nos seus originais até hoje, nunca foi alterada. Essa pessoa vive no fantástico mundo de Bob, só pode, né? Essa pessoa vive no mundo fantasioso ou ela quer se auto-enganar. Primeiro ponto: não se tem originais da Bíblia, nem do Antigo, nem do Novo Testamento. O que nós temos são cópias de cópias de cópias. Algumas muito antigas, outras não tão antigas assim, algumas muito confiáveis, algumas muito bem conservadas, outras nem tanto confiáveis assim, nem tão bem conservadas dessa maneira. A Bíblia já teve milhares de alterações nos seus textos. Milhares. E isso não é especulação. Especialistas sabem disso. A grande maioria dessas alterações podem não mudar o sentido da passagem. São apenas pessoas que não dominavam a escrita, que mudaram uma letra, mudaram uma palavra, entenderam que era uma letra quando era outra letra, entenderam uma palavra em lugar de outra. Muitos casos são fruto disso também. Agora, teve passagens que são alteradas, sim. Passagens e até mensagens inteiras que são alteradas por conta dessas modificações que tem dos textos da Bíblia. A Bíblia já foi distorcida propositadamente e sem propósito de distorcê-la também por erros que poderiam acontecer e que acabaram acontecendo. A Bíblia já teve modificações que alteram e que não alteram o seu sentido também em algumas passagens. A Bíblia já teve alterações no texto e já teve alterações na forma como foi lido determinados textos, e é mais ou menos isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Hoje eu vou apresentar 5 distorções mais ideológicas dos textos da Bíblia que foram distorcidas para servir a alguns interesses e que você vai entender quais foram essas distorções e quais foram esses interesses e essas influências. A primeira distorção que eu quero mostrar para você é a alteração do nome do Espírito Santo. No Antigo Testamento, todas as vezes em que o texto faz menção ao Espírito Santo, a palavra que era usada era do hebraico ruá. Você sabe que 98% do texto do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E a palavra do hebraico usada, que depois foi traduzido como espírito, era a palavra ruá, que no hebraico é um substantivo feminino. Não é masculino, como espírito dá a entender, não era masculino e nem tampouco era neutro. A palavra ruá no hebraico é feminino. Depois, no Novo Testamento, que é majoritariamente escrito em grego, essa palavra que era feminino é trocada por uma palavra neutra, uma palavra de gênero neutro, pneuma. E depois, ao longo da história, principalmente na Idade Medieval, esses textos eles foram traduzidos para a palavra do latim spiritus, que já era um substantivo masculino. E hoje, todas as passagens da Bíblia que nós temos está traduzido para espírito no gênero masculino por causa dessa tradução do latim feito na Idade Média.
Lá no idioma original do Antigo Testamento era feminino e no idioma do Novo Testamento era um pronome neutro. E agora foi traduzido como espíritos, ou seja, o termo Espírito Santo foi masculinizado e esse processo ele foi proposital e aconteceu ao longo da história. Ainda nessa linha, né, das questões envolvendo gênero, e não adianta você fechar os seus olhos, porque sim, há um contexto fortemente patriarcal, há um contexto fortemente machista que silenciou e invisibilizou a mulher ao longo de todo esse processo. Ainda tem pessoas que tentam afirmar que a Bíblia não dá respaldo para mulheres exercerem a função pastoral, que é uma interpretação feita por homens, é uma interpretação distorcida propositadamente e que não leva em consideração o contexto histórico e social da época em que os textos do Novo Testamento foram escritos. Mas veja bem a passagem de Romanos, capítulo 16, versículo 7, onde o apóstolo Paulo está fazendo o encerramento dessa carta e ele cita uma lista de pessoas que o ajudaram, de pessoas que foram referências para a sua vida, para o seu ministério. E o versículo 7 ele diz: saudai Andrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Esse versículo ele é profundamente sério e profundamente impactante. Paulo está falando de duas pessoas. Bom, eu já vou eliminar porque não interessa para aquilo que nós estamos falando, que é o Andrônico. Andrônico, apesar de ser um nome, além de ser um nome bem diferente, era um homem que tem essa importância, fazia parte do colégio apostólico, era cristão antes mesmo de Paulo e tal. Mas Paulo está falando desses dois personagens que eram convertidos à mensagem cristã antes do próprio apóstolo Paulo, e isso para aquele cenário era importante. A experiência, a antiguidade, a caminhada eram elementos que davam autenticidade ao ministério de uma pessoa. E eles têm mais antiguidade na caminhada do que o próprio apóstolo Paulo. E Paulo é uma das poucas cartas que a gente não tem dúvida da autoria, né? E o apóstolo Paulo está falando que eles são notáveis entre os apóstolos. Eles não só estão na categoria dos apóstolos, como eles são notáveis nessa categoria. E o nome Júnia, no original, é o nome de uma mulher. E não há muito questionamento com relação a isso. O que a gente pode ver também, se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que está Júnias, com um S no final. E essa é uma tentativa, a partir de uma tradução do grego, de masculinizar o nome de Júnia. Mas isso já é sabido, que esse nome foi tentado ser masculinizado para parecer que eram dois homens, dois apóstolos, duas pessoas do sexo masculino mais experientes que Paulo. Mas os especialistas sabem, os que dominam o idioma grego sabem que esse nome foi distorcido propositadamente para tentar apagar uma mulher de liderança notável, de experiência marcante e que estava entre os apóstolos, e é uma mulher notável que recebe a reverência do próprio apóstolo Paulo. Então, não se engane, Júnia é o nome de uma mulher. Terceiro ponto é um outro caso da carta aos Romanos, que eu não vou dar detalhes aqui porque eu já fiz um vídeo aqui no canal que tem como título Se toda autoridade foi de fato estabelecida por Deus, e eu vou deixar a tela final para você assistir assim que o vídeo acabar. Romanos,
capítulo 13, versículo 1 fala: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Esse é um dos maiores exemplos de textos da Bíblia que foram propositadamente distorcidos. Porque eu tenho certeza que em época eleitoral, até hoje, o seu pastor diz que as autoridades foram estabelecidas por Deus, etc, etc. É interessante que esse versículo só cabe quando essa autoridade é da preferência do pastor. Quando é da oposição desse pastor, ele ignora esse versículo bíblico, né? Esse versículo é usado para falar que toda autoridade deve ser reverenciada, inclusive as autoridades religiosas, e é aí a maior causa da sua distorção, porque elas foram constituídas por Deus. Primeiro, o texto não está falando de autoridade religiosa, está falando de autoridade civil. Autoridade, para o contexto da Bíblia, é aquela pessoa que pode falar porque ele faz aquilo que fala. Se não for assim, não é uma pessoa com autoridade. E o texto está falando que não é qualquer pessoa que tenha um cargo de autoridade, um cargo de relevância político, que deve ser tratado como alguém escolhido por Deus, não. O texto está dizendo que não tem autoridade que não venha de Deus. Não tem autoridade, não é cargo, não é pessoa. Não tem autoridade se essa não vier de Deus. Como é que eu sei que a autoridade vem de Deus? Se ela promove o que é legítimo, se ela promove o que é humanizador, se ela promove aquilo que é promovido pelo reino de Deus. Se é uma autoridade que não gera cuidado com os menos favorecidos, se não gera justiça, igualdade, se não gera o combate à miséria, à corrupção, às desigualdades, essa autoridade não vem de Deus. Karl Barth dizia que a autoridade está relacionada com o Estado legítimo, aquele que produz os valores que o reino de Deus é constituído. E os especialistas do grego dizem que esse texto está no condicional, que não há autoridade se não vier de Deus. Essa seria a tradução mais correta, que propositadamente não foi a tradução feita por essa passagem. Essa passagem distorcida foi usada em momentos para justificar o totalitarismo. Vou dar apenas 2 exemplos. No regime nazista de Hitler na Alemanha do século XX e na ditadura militar do Brasil no século XX também, esse texto foi usado largamente nas igrejas para justificar um regime totalitário e para que ninguém se rebelasse contra esse regime totalitário, e é usado em muitas igrejas para que ninguém questione o que o pastor faz ou deixa de fazer, mas isso é uma distorção e o texto nos convoca a sermos lutadores pela justiça e pelas causas das pessoas mais necessitadas. O Evangelho está cheio de exemplos disso e o Novo Testamento como um todo. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de curtir, de deixar o seu like aqui, de compartilhá-lo e de se inscrever no canal também, o que é bastante importante. A quarta distorção que eu quero analisar com você, ainda que brevemente, por causa do tamanho do vídeo, é Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17, que está dizendo lá: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E o versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Muitos ao longo da história da igreja distorceram essa passagem propositadamente sob a ótica do dualismo platônico, para dizer que nós somos corpo e alma, ou corpo, alma e espírito, que o nosso espírito está preparado, ele tem ligação com Deus, mas o nosso corpo, a nossa carne, faz o que é mal, faz o que é pecaminosa,
ela não é boa, ela perecerá quando nós morremos e a nossa alma será salva. Mas esse é o Evangelho segundo Platão. Jesus nos ensina o valor da encarnação, o valor do Verbo que se faz carne, o valor da integralidade do ser, porque Jesus nunca foi contrário à nossa natureza humana, que foi criada por um Deus de amor e de misericórdia. O desprezo ao corpo humano foi criado pela mente platônica. E esse texto foi visto de maneira platônica ao longo da história do cristianismo, mas não era a percepção do apóstolo Paulo. Primeiro, que não está falando do nosso espírito, está falando do Espírito Santo. E o que Paulo tem em mente é que a vida no espírito, quando nós nos abrimos como um todo, como ser que nós somos, a vida no espírito, nós temos uma vida guiada por esse espírito, guiada pelos valores desse espírito. E quando nós, como um ser inteiro também, nos fechamos, nós vivemos a carnalidade no sentido de fechamento para a graça de Deus, de fechamento para a ação do Espírito, de distanciamento da graça de Deus. Paulo não está falando de um homem que é corpo e que é alma. Paulo está falando de um homem como um todo, que pode se abrir para a graça de Deus ou se fechar para a graça de Deus, e se ele assim o fizer, ele vai escolher ou por uma vida espiritual, ou seja, em conexão com o Espírito e guiada pelo Espírito, ou uma vida carnal guiada por ele próprio. Mas não quer dizer que nós somos seres bipartidos, é uma escolha que nós fazemos por inteiro. E a quinta passagem, claro, também já fiz um vídeo sobre esse tema aqui no canal, é a má tradução do Salmo 23, usado largamente hoje, de modo distorcido, pela chamada teologia da prosperidade. O Salmo 23 você conhece como o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E isso é usado em pregações para se referir a nada mesmo. Nada material, nada de bênçãos, nada de prosperidade, de coisas, de objetos, para induzir a pessoa a pensar que se Deus for o nosso pastor, se nós formos espirituais, generosos, se nós dermos os nossos dízimos e ofertas, por ele ser o nosso pastor, nada vai nos faltar. Nada, absolutamente nada. E aí é uma consequência entender que as pessoas que têm falta, às vezes até do básico, são pessoas que estão em pecado ou pessoas que não estão sendo abençoadas por Deus, o que é maldade, o que é distorção, e o texto bíblico, seja no Salmo ou em qualquer outra passagem, não aponta para esse pensamento capitalista, meritocrático, da teologia da prosperidade, e que é um pensamento anti-evangelho, anticristão. O Salmo 23, a tradução mais correta é: o Senhor é meu pastor e não me faltará. O advérbio de negação no hebraico é ló, que é melhor traduzido como não e não como nada. Porque o que o texto diz, não só nesse versículo, mas nos outros também nos deixa claro, que se Deus for o nosso pastor, ele não nos faltará. O pastor não nos faltará. Ainda que as circunstâncias falhem e sejam profundamente desafiadoras, Deus nunca nos faltará. É esse o real significado do Salmo 23, versículo 1. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações e venha estudar teologia com a gente. É só R$ 29,99. Clique em Seja Membro, escolha o café completo e você vai estudar teologia com seriedade, com profundidade, para você não ser mais enganado por distorções que muitos andam fazendo ao longo da história do cristianismo. Um abraço e até o próximo conteúdo.